Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Sementes Pão Diário Kids. E chega aqui juntinho que hoje a gente vai falar sobre um tema assim bem intrigante. Você acha que o que a criança consome de produção cultural, de entretenimento, afeta a educação cristã dela? O que você acha? Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre entretenimento cristão para crianças. Como as produções audiovisuais, as produções de entretenimento podem contribuir com a educação cristã de uma criança? Nós vamos falar, gente, sobre a estreia de um filme muito precioso que vai acontecer nacionalmente no dia 17 de abril. É o filme O Rei dos Reis. Já ouviu falar? Ainda não? Então fica aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre isso. E para conversar sobre isso, nós estamos aqui com o Pastor Gil, da 360 Way Up. Ele é diretor executivo da 360, que é a empresa que está trabalhando na distribuição deste filme aqui em território nacional. E olha, fica com a gente até o final, porque aqui no meio da nossa entrevista, a gente vai falar para você como participar de uma ação promocional. Você quer ganhar ingressos para assistir esse filme, que é um filme abençoado, você já vai saber direitinho tudo sobre ele? Então fica com a gente até o final da entrevista, tá? Pastor Gil, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, é uma alegria poder estar aqui nesse programa e poder falar de um projeto tão lindo como este. Me sinto muito honrado. Muito obrigada, pastor Gil. Estava passando aqui em Curitiba para trabalhar na divulgação desse filme precioso e a gente aproveitou para ele falar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão especial. Pastor, vamos falar primeiro sobre esse filme, O Rei dos Reis, que tá para estrear agora 17 de abril em território nacional. É um filme, daqui a pouco a gente vai colocar aqui o trailer para vocês aí sentirem um pouquinho da emoção do filme, mas ele é uma adaptação de uma obra de Charles Dickens, né, sim, pastor? Sim. Fala um pouquinho pra gente, como é que foi o roteiro desse filme inspirado nessa obra aí? Olha, o roteiro é sensacional, né? Primeiro porque na essência ele é 100% bíblico, né? Todas as contextualizações, todos os exemplos, né? Aliás, é muito interessante porque a maneira, né, como ele conta esta história, ele permite, né, que a criança que está ali, o Walter, né, que é o personagem principal com seu gatinho ali, né, que ele não gosta que chama de gatinho, né? Ele tem um nome todo especial, mas você precisa assistir o filme para saber o nome do gatinho. Não, vamos contar tudo. O nome dos personagens é o nome da obra do Charles Dickens mesmo? Sim. Foi mantido. Ele foi incrível, né? A maneira como ele conduziu tudo. E o Walter, ele entra na história. Então, em cada milagre que Jesus realiza, ele está na história, participando, né? Que legal. E isto, desde a primeira vez que eu assisti o filme, o impacto que foi no meu coração foi perceber a grande oportunidade que o Brasil terá através desse projeto de evangelizar crianças. Porque vai desde o nascimento até a ressurreição de Jesus. E nós estaremos numa semana de Páscoa. Que bênção. Onde a gente sempre reclamamos, né, sobre o famoso ovo de Páscoa, representando aí nada a ver, né, com a nossa história. A gente tem essa oportunidade agora de forma correta contar esta história genuína em animação, tocando o coração das crianças pequenas e das maiores também, porque a gente se emociona demais, muito gente, com esse filme. Lindo, uma oportunidade de conduzir as crianças, né, a terem essa mensagem forte, porque inclusive a gente vai nos shoppings, aproveitando que as salas de cinema praticamente todos estão nos shoppings agora, e a gente só vê decoração de coelho de Páscoa, é só esse tema, né, então é uma oportunidade preciosa de poder levar a palavra no período da Páscoa, a mensagem correta da Páscoa, de uma forma lúdica, né, de uma forma sensível, né, pastor? E com certeza também, né, Camila, é a maneira que nós podemos estimular, né, tá aí a dica para os departamentos infantis, nós estamos focando muito esse projeto para os líderes de departamentos infantis, não somente, né, os pastores, os líderes, mas também vocês,
para motivarem estas crianças a convidar os seus amiguinhos de escola para levar ao cinema. E você sabia que a gente já conseguiu uma modalidade no cinema para a igreja? Grupos acima de 20 pessoas, caravanas acima de 20 pessoas, 50% de desconto. Uau! Já na estreia do dia 17? Já na estreia do dia 17, em qualquer, né? Olha, você precisa se programar antes, ir até o cinema, já negociar isso com o gerente, porque você vai chegar lá no dia, vai ser aquela explosão, né? Porque é lançamento. A negociação é direto nas salas de cinema. Você decide a quantidade de pessoas primeiro. Eu sempre oriento, monte o seu grupo de WhatsApp, veja todos que querem participar. Aí você chegou lá um número de 40 pessoas. Aí, obviamente, você combina com essas pessoas e já vai para o cinema, procura o gerente, vê lá no ingresso.com, esse site, dá todas as informações sobre onde vai estar passando o filme, e você procura aquele cinema mais próximo da sua casa e já compra os 40 ingressos com desconto de 50%, depois você só distribui. Aí no dia e na data, no horário, você entra com a equipe para assistir. Excelente informação. Durante toda a temporada que tiver em cartaz, enquanto o filme estiver em cartaz. Vale. E outra, acima de 100 pessoas, o cinema fecha a sala só para vocês. Que maravilhoso, muito gente. Legal isso, né? No ingresso.com tem todas as informações para fazer esses contatos, essas para você saber onde o filme vai estar passando. Tá. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, quais são os shoppings aqui? Temos vários shoppings aqui. Por exemplo, Parque Shopping Barigui, Miller. Aí tem todos os locais onde tem salas que estão passando os filmes. Então, se você pertence a uma igreja perto de um desses shoppings, você vai marcar nesse shopping mais perto da igreja, do interesse de vocês. Aí vão até lá com antecedência, de uma semana, sendo possível, e já faz esta reserva, já faz esta compra que você já está garantido, e peça para imprimir os ingressos, né? O ticketzinho, isso é muito importante. E aí você leva, distribui para os seus companheiros, amigos, irmãos. Naquela data vocês se reúnem para assistir o filme. Né? Aproveita, convida a família, convida crianças e famílias não cristãs para receber essa mensagem, Sim. né? E até escola, sabe, gente? Porque o filme é baseado nessa obra do Charles Dickens, que é a vida de Nosso Senhor, que foi escrita entre 1846 e 1849, tem uma história muito curiosa, né, pastor? Porque o Charles Dickens escreveu esse livro, gente, não era para publicar não, né? Ele fez os filhos prometerem que ele não ia publicar o livro. Ele escreveu para os filhos, né? Olha aí a educação cristã presente. Ele queria transmitir a essência da fé cristã para os filhos e escreveu esse livro. Aí, depois que ele faleceu, é que os filhos, não obedecendo a ele, publicaram, graças a Deus, o livro. Então, que precioso também é uma ponte entre uma literatura cristã Sim. preciosa, de um Sim. autor conhecido, Sim. né? É uma ponte, faz uma mediação também, né? Entre uma obra literária. Isso também é muito precioso, né, pastor? Sim, muito forte isso, né? E chegando, que eu sempre digo, como Deus tem os seus propósitos, né? E chegando no momento, né, Camila, tão importante da nossa nação. Eu pertenço a um grupo de oração chamado Sala Nacional de Oração, que nós já estamos completando agora em agosto, 5 anos que nós oramos todas as manhãs, das 6 às 8 horas, pelas áreas de influência da nossa nação. E o interessante ver o que Deus está fazendo no cinema, a gente ora há 5 anos. E uma das áreas que nós estamos em oração é sobre artes e mídias, que Deus restaure, que Deus renova. Esse grupo tem pessoas muito queridas, né? E aí eu estava outro dia, uma irmã de oração falou: Pastor Gil, o senhor percebeu que Deus está levantando, né, o irmão na área dos filmes, e a gente está aqui há 5 anos orando, e olha quantos filmes o senhor anuncia aqui na sala. Eu falei, meu Deus, é verdade. Que bênção, o cinema, uma estratégia, um local Deus. Neutro. Lá você não é batista, você não é presbiteriano, você não é assembleiano, você é servo de Deus, você pertence ao reino, e é um campo de evangelismo. Eu poderia
passar muitos programas dando testemunho para vocês de igrejas que pagaram os ingressos de não cristãos para levar ao cinema, e igrejas que na temporada da Forja, por exemplo, tiveram em apenas uma sessão de cinema mais de 64 pessoas levantando a mão para Jesus, porque fizeram um apelo no final do filme. Lá. Que estratégia maravilhosa. Imagina com as crianças, como não vai ser isso agora? Meu Deus, então, gente, você que é líder de ministério infantil, pai, mãe, você que é gestor de escola cristã, incentivar os alunos, né, a irem fazer essa ponte com a literatura e com a data, né, da Páscoa, quantas oportunidades tem aí? Pastor, vamos ver um pouquinho do trailer para as pessoas sentirem? Veja um pouquinho, só para vocês sentirem a emoção desse filme que tá lindo. Vamos lá. Nossa história começa 2000 anos atrás, quando o menino Jesus chegou ao mundo. Não, espera! Se não for sobre um rei, eu não tô interessado. Essa história é sim sobre um rei. O Rei dos Reis. Isso não é comida suficiente para alimentar todo mundo. Não tenham medo. Com um grande elenco. Foi um milagre para algumas pessoas, mas uma ameaça para outras. Vamos deixar o povo contra ele. Nesta Páscoa, um verdadeiro rei serve seus súditos. A maior alegria de um pai Obrigado, papai. é criar seu filho. Se você tiver fé, ajudará seus irmãos a se tornarem mais fortes do que antes. O Rei dos Reis. Uma história contada por Charles Dickens. 17 de abril, exclusivo nos cinemas. Gostou? Lindo, né, gente? Tá ansioso para assistir? Dia 17 de abril estreia em todo o território nacional? Então, olha, a gente vai te dar uma ajudinha. Olha o que a gente tem aqui que o Pastor Gil trouxe pra gente. Ingressos, gente, para vocês assistirem o Rei dos Reis. Quer participar? Quer ganhar ingresso para você assistir com a sua família? Então, ó, segura aí, anota aí como é que você vai participar da nossa ação promocional, tá? Você tem que fazer um comentário aqui no nosso vídeo do nosso podcast. Nesse comentário, você vai marcar o seu perfil do Instagram. Coloca no comentário o seu perfil do Instagram. Porém, para participar do sorteio que vai acontecer na segunda-feira, no dia 14/4, você tem que, olha, seguir o Instagram do PD Kids Oficial, seguir o Instagram da Heaven e seguir o Instagram da 360 Way Up. Muita informação? Não se preocupe que tá tudo descrito aqui na descrição do vídeo. Se você cumprir essas regras, você vai participar do sorteio, ó, para ganhar ingressos para assistir o Rei dos Reis, tá bom? E agora vamos continuar aqui com a nossa conversa, que além de conversar com o Pastor Gil, a gente tá com o Igor Siqueira aqui com a gente, pessoal. O Igor Siqueira é CEO da 360 Way Up e ele vai conversar com a gente, sabe, sobre o quê? Sobre as próximas produções, os projetos da 360 Way Up no que diz respeito a produções cristãs, gente. Que bacana. Igor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tô vendo que você tá aí no fundo com a divulgação do Rei dos Reis. Olha que legal. Onde é que você tá, Igor? Ele foi esperto, hein? Então, eu estou aqui. Boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite, Pastor Gil, uma alegria revê-lo, né, ainda que à distância, mas estou no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro. Estou aqui no maior complexo de cinema da América Latina, que é o New York Center, e aqui no UCI. Então aqui, ó, a gente está aqui já com o display, mas é um cinema bem grande. Falei, já que a gente vai falar sobre cinema, nada melhor do que falar aqui do UCI no Rio de Janeiro. Que maravilha! Como é que tá a expectativa aí no Rio de Janeiro com a estreia, Igor? A expectativa é imensa, né? A gente... o projeto anterior, que foi infantil, chamou Estrela de Belém, não sei se você se lembra. Opa, lindo! Maravilhoso! Foi algo muito especial, Deus nos surpreendeu, né? Com tantas pessoas indo, levando as crianças, e não tivemos mais desde então. Eu acho que tem pelo menos uns 8 anos, talvez, que foi lançado a Estrela de Belém, e agora vem, né, o Rei dos Reis, né, contando a história do nosso Senhor Salvador, desde o nascimento a todos os milagres que Jesus
fez, e principalmente trazendo numa ótica de uma criança acompanhando isso, né? É importante a gente falar que o Rei dos Reis, ele além de uma animação, tivemos um filme agora que foi um grande sucesso, A Forja, foi mais de 3 milhões de pessoas nos cinemas, e foi uma temática muito relevante, que era o discipulado. E o Rei dos Reis vem também nessa, né, com essa ótica do pai discipular o filho. Então, assim, vem com muita leveza, vem com muita... Quem assistir vai se emocionar, vai rir, mas a expectativa é imensa, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Curitiba também, com certeza. Sim, a gente já sente a movimentação aqui, e o Pastor Gil estava me falando aqui em off que a distribuição desse filme em especial tá uma distribuição forte em salas do cinema, teve um aumento muito grande comparado à Estrela de Belém 8 anos atrás. Como é que tá? Em quantas salas de cinema estão? Vocês têm esse dado para nos passar? Então, sala de cinema é algo muito relevante, essa pergunta, que Estrela de Belém entrou em 350, alguma coisa assim, 400 salas. A expectativa é que o Rei dos Reis praticamente dobre isso. Olha. Só que é muito importante falar que mais importante de quantidade de cinemas é cinema cheio. Então, o final de semana de estreia ele é fundamental. Ele começa dia 17 de abril. E aí que é uma quinta-feira e até domingo são os dias que tem que ter gente no cinema assistindo o Rei dos Reis. Ou, obviamente, eles tiram de cartaz. Né? Em algum comparativo, o próprio Estrela de Belém ficou 8 semanas em cartaz. Agora o A Forja ficou também 2 meses em cartaz, porque toda semana, né, quanto mais pessoas vão assistindo, mais tempo ele fica. Então a expectativa é que a gente entre em 700 salas de cinemas pelo país, com bons horários, que é muito importante, mas o nosso desejo, a nossa oração, que o mesmo sucesso que foi Estrela de Belém, foi Quarto de Guerra, que foi A Forja, a gente veja, né, o país todo sendo tomado pela mensagem do Rei dos Reis. Glória a Deus. Gente, a 360 ela é responsável por vários filmes, pela distribuição de vários filmes que tem impactado, né, a produção audiovisual cristã. Igor, fala um pouquinho pra gente. A gente trabalha especialmente aqui com o público infantil, com as pessoas interessadas no tema da educação cristã de crianças. Vocês podem falar pra gente se tem ainda previsão de alguma outra produção para crianças, uma produção cristã para crianças vindo aí? Alguma parceria? Vocês podem falar pra gente um pouquinho sobre isso? Isso é só pra chefe, né? Né? Cada vez mais tem vários projetos vindo. Um é o Jovem Davi, que é uma produção que até o momento está com a Angel Studios como distribuidora. A previsão seria no final deste ano, acabaram jogando para 2026 por conta de produção mesmo. Tem uma outra animação que nasceu no coração de uma curitibana, que é Júlia Malucelli, e é contando a história da Rainha Esther. Então é um projeto que a gente iniciou juntos, já tem bastante tempo, tem uns 4 anos pelo menos. Que legal. Pelo menos uns 4 anos. E aí está sendo desenvolvido, né, já está num processo de produção. É uma animação contando a história da Rainha Esther como se fosse uma princesa, né? Que é uma princesa, mas trazendo essa mesma qualidade que Disney traz de altas produções, contando a história da Rainha Esther. E aí tem outra novidade, mas essa eu não posso falar, mas certamente é uma produção, é uma produção e eu não posso falar, mas eu posso falar que é uma série muito conhecida no país, que a criançada ama e vai se tornar também um longa-metragem. Uau! Tenho minhas suspeitas. E quando vocês puderem falar, vocês prometem que vocês vão vir aqui de novo, Pastor Gil? Sim, com certeza. Por favor, divulgar aqui para o nosso público. Olha, Igor, muito obrigado. Eu sei que você está na correria aí com esse período que antecede a estreia, mas muito obrigada, que Deus abençoe os projetos de vocês. Com certeza vai impactar muitas famílias, muitas crianças. E, gente, vamos lotar as salas de cinema, por favor, para mostrar a relevância também do público cristão, da mensagem cristã nas salas de cinema, né? Muito obrigada, viu, Igor? Obrigado a você, obrigado pelo carinho, por nos atender, apoiar.
a gente faz um pedacinho, né? O nosso pedacinho é conectar, fazer. Deus tem usado a 360, agora a gente vem com a Heaven Content, que é uma distribuidora de cinema, tem muitas produções acontecendo, só que a gente só consegue fazer até um ponto, né? Chega o momento, foi o que você falou, lotar a sala de cinema, divulgar, falar, envolver pessoas, e a gente realmente posicionar o cinema cristão, a mensagem de Cristo nas telonas, quando você tem todo tipo de filme. Isso a gente precisa da mídia, precisa de pastores, dos cristãos, a gente precisa de todo mundo, né? Então a gente, eu, pastor Gil, toda a equipe 360, a gente faz a nossa parte, mas a gente é muito grato e a gente sabe que a gente precisa do apoio de todo mundo que está acompanhando a gente, e aí Deus faz o sobrenatural, assim como Ele tem feito. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Desculpa estar aqui, ó, no cinema. Ah, que maravilha! Foi providencial. Bacana, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês Deus também, abençoe. Igor. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, pastor. Abraço. Até mais, Igor. Tchau, tchau. Gente, olha que legal, que privilégio a gente aqui com o Igor nos dando spoilers de futuras produções. A Rainha Esther é um livro que foi lançado pela Júlia Malucelli em parceria com a editora Publicações Pão Diário. O livro já tem, gente, com ilustrações do Ziraldo. Então, se você quer um gostinho antes de estrear a animação que vem por aí... Ele falou sobre previsão, Pastor Gil? 2026. 2026 já tá aí, gente. Então já dá pra, dando uma olhadinha no livro, para se preparar para a estreia da animação. Pastor, mas olha, a gente percebe um mover, me parece um movimento em torno das artes, como o pastor mencionou, cristãs, tanto o cinema, a gente vê o teatro com a Anici também fazendo um trabalho tão lindo, sim, né, em São Paulo, entre outras companhias de dança, de teatro. Isso é uma realidade? Assim, está acontecendo esse movimento mais intenso nos últimos anos das produções audiovisuais cristãs, da arte cristã? Qual que é a percepção que o pastor tem sobre esse momento? Olha, é uma excelente pergunta, né? Uma boa reflexão. Infelizmente, as produções brasileiras, elas nunca tiveram boa reputação, infelizmente. Sim. Tanto para os filmes, né, que a gente vê os seculares, muito ligado a pornografia, sensualidade e tantas outras coisas ruins, né? Historicamente, né, pastor? Historicamente, tanto que a igreja, assim, né, tinha um paradigma, né, um tabu aí bem grande com a questão do cinema, né? Até me permita compartilhar uma experiência, claro, né? Eu estava em Belém, lançando o Quarto de Guerra, e quando terminou, as pessoas vieram, né? É impressionante isso, é como se parece que era você que tinha feito o filme, né? E abraçava, e agradecia, e tudo lá, e a gente ali abraçando, e um casal com uma certa idade esperando, e ele todo de paletó, de gravata, assim e tal, né? E aí teve uma hora que eu dei uma escapada, falei, não, vou lá falar com eles, né? Eu vi a idade e tal, assim, aí cheguei lá e falei, vocês gostariam de falar comigo? Falei, sim, mas a gente não quer incomodar, né? Olha. Eu falei, não, por favor, eu posso servir em alguma coisa, tal, né? Aí ele falou assim, o senhor é o pastor do filme, né? Eu falei, não, sou só uma pessoa que ajuda, né, a trazer o filme e tal. E aí ele falou, não, mas é o responsável. Eu falei, de alguma maneira sim, né? Ele falou, eu estou esperando o senhor aqui para me pedir perdão. E começou a chorar, né? E a esposa dele, assim, de cabeça baixa, e ele chorando. Eu falei, irmão, mas pastor, né? Por que pedir perdão? Ele falou, porque por 40 anos eu preguei na minha igreja que o cinema era do diabo. Olha isso. Isso foi em 2015, né? Que a gente lançou o Quarto de Guerra. E ele chorava copiosamente. E ele falou, e eu estava errado e não sabia. E agora, de tanto o meu neto dizer para mim que eu precisava ver um dia, eu vim escondido da família com a minha esposa para assistir o filme. E isso em qual filme? É Ford? Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Em 2015. Olha só. E agora eu vi que essas telas não são do diabo.
É o que vai nelas que podem as pessoas ser. confundem, eu estou aqui emocionado com o que eu vi, né? E eu sempre dou esse testemunho porque a gente acha um absurdo, mas até hoje ainda é possível encontrarmos pessoas assim, não é? Porque não entenderam esse momento. Então, o que está passando realmente no cinema, eu creio sim, é fruto de orações, né? Resposta de pessoas que têm clamado por restauração nas áreas de artes, né? Não só da música, né? Mas como a gente vê, né, o cinema considerado aí a 7ª arte, né, no mundo artístico, e ver a maneira como as produções melhoraram, cresceram, né, na sua qualidade. Ver um filme como Fé para o Impossível agora, né, tivemos até 2 atores aí brasileiros, né, e que atuaram de forma tremenda, né. Então sim, é um movimento que está acontecendo, eu estou percebendo isso, porque eu estou há exatamente 10 anos junto com o Igor, né, trabalhando nos filmes cristãos. A gente começou isso lá atrás, e a gente olha esta mudança que aconteceu hoje, e a gente percebe o quanto as distribuidoras seculares estão nos buscando hoje para avaliação de filmes, né, que estão vindo. Né? Eu, depois do trabalho da capelania, o ano passado eu fui convidado, hoje eu fico dentro de uma sala na Paris Filmes, né? E é muito interessante, né, as pessoas lá, porque elas sempre estão perguntando sobre o ambiente cristão. E recentemente eu participei, né, de uma reunião que estava uma empresa de marketing fazendo análise do público cristão e dando as sugestões, né, de como trabalhar na divulgação. E eu fiquei assim admirado, falei, meu Deus, eles não são cristãos, e a pesquisa que eles trouxeram sobre nós, eu fiquei impactado. Ou seja, eles já estão percebendo que o público cristão é relevante, é um mercado, vamos dizer assim, olhar dessa forma, relevante para as produções culturais também. E eu pergunto, que mal há nisso? Pelo contrário, cada vez mais a igreja precisa entender o que eu estou sempre falando. Igreja, Deus já está entregando o cinema nas suas mãos. Eu sou testemunha ocular disto. Quantas pessoas nos procuram. E agora com o filme Fé para o Impossível, né? E tem coisas que, como o Igor disse, tem muitas coisas interessantes que ainda não dá para falar, que você ainda vai ser surpreendido esse ano, no segundo semestre, uma produção que vai acontecer no Brasil. Mas essa infantil também ou não? Essa não pra é. Família. Essa é para toda a família, mas a gente não pode citar aí a fonte, mas eu fiquei assim, fez só o Senhor é Deus, né? Trazendo pessoas de fora para vir produzir aqui. Eu estou agora... Né? Uma produção nossa mesmo. Sim, vai ser 100% no Brasil, mas dirigida, né, por outras pessoas aí. Então, eu estou, né, junto com o Igor, participando aí dos primeiros passos, né, para organizarmos tudo isso. Que legal. E não tenho dúvidas que será outro impacto nas telas, né, de quantas pessoas que poderão assistir essas mensagens e estes filmes. Então, tem sim um grande movimento acontecendo nos cinemas, e só de você pensar que o que antes nós passamos do quarto de guerra, que a gente recebeu só 33 salas para lançar um filme, e você ouve falar agora em 300, em 500 salas, meu Deus, num circuito que a gente pensa, não, mas poxa, aqui no Brasil é muito grande. É verdade, o Brasil é muito grande, mas você sabia que no Brasil nós temos em cerca hoje de 3.500 salas para todo o Brasil? Não é muito. Sim, ou seja, é um número significativo que temos alcançado, né? Mas claro, quando você fala em 350 salas, você está falando em 10%. Sim, sim. E você imaginar que o ano passado um Forja, ele chegou em primeiro lugar batendo os filmes de Hollywood. Isso nunca aconteceu na história. À frente de Transformers. Coringa entrou em 2.000 salas. Na segunda semana, o Forja já estava acima. Pastor, e o motivo desse crescimento, assim, nesses últimos anos? Porque é recente, né? A gente pode dizer que de quantos anos para cá que a gente tem visto esse crescimento gradativo do cinema cristão, com essa importância? 10 anos. 10 anos. E aqui que o senhor coloca como motivo desse crescimento? A gente tem o público que tem se despertado, ou seja, o preconceito tem caído,
ou até os profissionais cristãos estão entrando mais nesse nicho? Eu creio que a igreja ela está passando por um processo de maturidade. Porque aquilo que para nós o formato sempre foi de imaginarmos um culto no final de semana na igreja, a gente começa a perceber que há outras ferramentas muito poderosas. E como isto antes não era uma realidade de cinema, e agora a igreja começa a ver que estas mensagens e estes filmes estão ali com produções de excelente qualidade, então isto já tem mudado. Se você vai para o streaming hoje, quantos filmes cristãos nós não temos lá? Então é uma realidade que está sendo mudada sim, mas eu diria que principalmente pela qualidade dos projetos que estão vindo nas telas. Sim. Não é? Perdão, é muito forte isso que está acontecendo. Até os filmes cristãos, eu posso falar aqui, né? Vocês são todas mais novas aqui na idade. Eu, quando tinha 18 anos de idade, puxa, vamos lá, né? Infelizmente, vamos dar as datas aqui, né? Mas há 35, 40 anos, eu me recordo, né? Que eu fui a São Paulo, eu morava em Minas, e fui em São Paulo e comprei uma projetora, daquelas que vocês acho que nem sabem ainda, mas era aquelas de rolos, né? Que a gente só vê em desenho animado. Fui lá na Comev, comprei uma projetora daquelas e fui para Minas. Eu tinha um grupo musical e a gente subia nos caminhões e projetava na tela das casas. A parede das casas era a nossa tela para passar esses filmes. Olha só. E claro, filmes cristãos. Cristãos. Que na época tinha o quê? Ben-Hur? Tinha, nem Ben-Hur, né? Ainda foi um pouquinho antes ali, mas a gente falava naquela época aí, só muitos da minha idade aqui que vão entender, mas tipo A Cruz e o Punhal, né? Que foi do Nick Cruz e do David Wilkerson, né? Esse missionário tão conhecido dos Estados Unidos, foi demais a história. Tinha Inferno em Chamas, que era um filme muito realmente impactante daquela época. Eles conseguiram algumas cenas de pessoas indo para o inferno, né? Que tocava muito. E desde aquela época a gente já percebia, né, o quanto havia aceitação do público, mas não tínhamos mais filmes. Tinha 7, 8 filmes e não tinha mais. Não existia mais filmes para isso. Então não evoluiu. Né? E isto agora sim a gente começa a ver esta mudança, né? E aí nós tivemos agora o privilégio também de receber o The Chosen, né, no Brasil, né? Sim, que também está sendo uma ação de vocês no Brasil, né? A 360 foi contactada, né, por eles quando ainda era um aplicativo. A gente só foi convidado, né, e contratados para ajudar a aumentar o número, né, das pessoas com esse aplicativo. E o Igor, que participou aqui com a gente, foi a pessoa que falou para o Dallas: vocês precisam lançar no cinema. Não era o projeto deles. Olha, né? Só, então foi uma ideia do Igor ali. Sim, foi do Igor. Uma foi ideia aqui do Brasil. teve uma Vamos para o cinema. muito boa, né? Não, mas não é cinema, a gente só quer que as pessoas tenham um aplicativo no celular e assistam. Ele falou: mas o cinema vai dar amplitude no projeto. E aí, depois deles concordarem, eles perceberam que em menos de um mês de publicidade que nós fizemos aqui, a gente ultrapassou os Estados Unidos. Uau, olha que estratégia! Foi, assim, fantástico. A Angel, na época, era distribuidora, né? O Jeff, que é o CEO, muito amigo do Dallas, né? Hoje não é mais, né? A Angel que está, né, com trazendo aí, né, os projetos do The Chosen, mas a gente vê ali já, né, uma mudança radical. Por exemplo, recentemente, né, vocês viram o lançamento da 5ª temporada do The Chosen, A Última Ceia. Se você olhar o nível dessa produção, tá maravilhosa, linda, né, perfeita. A gente está tendo o privilégio, como aconteceu com os Kendricks, né, de num encontro, né, dos famosos, receber do Steve Spielberg, né? O que está acontecendo com vocês, com uma produção tão pequena financeiramente, atrair tantas pessoas? Ele fez esse comentário. Ele fez esse comentário com o Alex Kendrick. O Alex Kendrick me falou isso pessoalmente quando esteve no Brasil. Olha, né? Porque ele veio para divulgar os filmes e a gente faz uma turnê com ele nas igrejas, fazendo a divulgação, né, dos filmes.
Então eu creio que realmente, né, tem sido uma mudança e temos filmes, por isso que a criação do Heaven agora, para nós é algo de Deus, muito importante. Imaginar aquilo que nunca se acreditava num filme cristão no Brasil, agora a gente tem um selo cristão só para filmes. Então explica pra gente melhor, pastor, qual que é o papel da Heaven, da 360 Way Up, que a gente tem falado aqui bastante, essa relação com a Paris Filme, para o pessoal de casa entender. Que a Paris é uma distribuidora, a 360 também é produtora também, mas ela atua mais na divulgação, né, dos filmes para a igreja, para os ministérios, faz todo o planejamento de marketing, ajuda nessas pré-estreias, que ela liga, faz as marcações de sala, e agora cria a Heaven como uma distribuidora também, mas só de conteúdo cristão. Olha só. Um selo Só para filmes cristãos, que para o mercado é uma distribuidora. Só que, por ter que dividir, digamos, a fatia do bolo, a Paris já não estava tendo tanto espaço para lançar mais filmes. Entendi. Abrindo a Heaven, eles têm que dar espaço para ela também, ou seja, então eles pegam do todo uma parte, tira e coloca para a Heaven as oportunidades de pôr os filmes no cinema, que está lá. Então essa é a divisão. A gente, infelizmente, nosso papo aos pouquinhos está chegando ao fim, mas muito bom falar sobre esse tema. E nós estamos aqui falando com famílias, com professores, pessoas interessadas no tema da educação cristã de crianças. E o pastor citou aqui já alguns filmes cristãos. Eu queria que a gente pudesse indicar para as famílias, professores, enfim, pelo menos 5 filmes cristãos que as famílias podem assistir, que talvez hoje não estejam mais em cartaz nos cinemas, mas estão à disposição em algum streaming, que eles podem procurar lá e encontrar esse filme para assistir em família, que sejam indicações, quem sabe para esse fim de semana já. Você vai assistir O Rei dos Reis, mas você pode assistir também em casa algum filme desses. Dica pra gente aí. De preferência que seja classificação livre. Sim, o próprio Quarto de Guerra, né, é impressionante de tempos em tempos, ele está lá entre os top 10, né? O Prova de Fogo, né, a gente também vê, principalmente na Netflix. Corajosos também está lá, Ressurreição, Milagres do Paraíso. Olha quantos, pode falar mais. E agora eu creio que em breve o próprio Fé para o Impossível, né, deve já estar, A Forja já está, né, também entrou recente, né, e em streaming já à disposição. Já está assim à disposição. A Estrela de Belém é um que também já faz tempo está à disposição para a família. Superação, né, também foi aquele que tocou demais aí também, né, o Brasil, né. E, então acho que são assim filmes que estão lá à disposição, incríveis, né? E olha muitos outros, né? O Céu é de Verdade, tem uma história muito linda nesse filme aí, que eles compartilham uma experiência incrível também, né? Bom, e a gente passou muitos outros, né? E eu acho que esse você me pediu 5, acho que eu já passei. Olha aí. Anota aí, olha quanta indicação boa, gente. De animação, A Estrela de Belém e as novidades que ainda estão por vir, né? Sim. Nós temos aí, me comentaram aqui que o Jovem Davi, né? Sim, que está para vir. O Jovem Davi já é uma série no Angels, né? Isso. E agora vai virar um filme, uma animação longa. Isso, exatamente. Olha aí, para quando? 2026? Sim, 2026, eu creio que no primeiro semestre, logo nos primeiros meses, porque já era para ter sido agora, em novembro, ele estava na nossa programação para novembro, né? Mas aí por questão de produção mesmo foi para início de 2026. Glória a Deus. Isso. Pastor, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Uma alegria. Desejamos que Deus continue abençoando a 360 Heaven, que sabemos que é um ministério. Sim. Né? E queremos falar com você. Você aí que muitas vezes reclama que os conteúdos para crianças estão contaminados pelas ideologias desse mundo, e realmente estão. A gente tem visto isso cada vez mais. Queremos chamar você tanto para estar na estreia de O Rei dos Reis, dia 17, para representatividade do público cristão, para levar pessoas não cristãs, quanto para orar por esse movimento do Senhor, de produção
audiovisual de entretenimento para crianças que levem a mensagem da salvação de Cristo. Orar pelo trabalho que vocês têm realizado, pastor. Muito importante. Que Deus abençoe demais. Que vocês possam voltar aqui contando outras experiências, porque olha, em off ele contou várias experiências de como Deus se manifesta nas gravações, nos bastidores. Ou seja, é um trabalho assim, espiritual. Deus tem movido, Deus tem propósito com todas essas produções, né? Então, que Deus abençoe, pastor. Queremos estar lá na estreia e vai ser uma bênção, com certeza. Sim, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês, compartilhando tudo que está acontecendo no cinema cristão. E será sempre uma alegria poder nos conectar outras vezes para compartilharmos aí outras experiências, né? E quem sabe contarmos um pouquinho dos bastidores do quarto de guerra, porque tem muito mais coisa. Olha que bênção, gente, que bênção. Precisam voltar aqui. E você, gente, não esqueça, se você quer ganhar ingressos para assistir o Rei dos Reis com a sua família, olha quantos ingressos a gente tem aqui. Você já sabe, participa da nossa ação promocional. Vou repetir, hein? Você tem que comentar aqui nos comentários do nosso vídeo, colocando o seu perfil do Instagram, ok? Mas não basta só colocar o perfil do Instagram. Para participar, você tem que se inscrever aqui no nosso canal do Pão Diário Kids e você tem que seguir alguns perfis, o perfil do PD Kids oficial lá no Instagram, o perfil da 360 Way Up, exatamente assim que está no Instagram, né? E o perfil da Heaven também, ok? A gente tá aqui na descrição tudo direitinho para você. Segue esses perfis, inscreva-se no nosso canal e coloca o comentário com o seu perfil no Instagram que a gente vai fazer o sorteio. Quando? Vamos sortear na segunda-feira, dia 14 de abril, às 13 horas, lá no nosso perfil do Instagram, PD Kids Oficial. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo desses ingressos do pessoal que comentou aqui, ok? E você pode comentar, gente, até domingo. Domingo, dia 13, é o último dia para você participar da nossa promoção, comentando aqui, assistindo a nossa entrevista e comentando aqui, ok? Domingo até as últimas horas do domingo você pode participar, tá bom? E acompanha lá o nosso sorteio ao vivo, ok? E continua aqui com a gente no canal Pão Diário Kids, no podcast Semente Pão Diário Kids. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!